Boa noite, amada igreja. Uma honra estarmos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade à série de mensagens da Jucad. A gente vai falar aqui sobre a revolução interior. Nessa noite a gente vai trabalhar a revolução no quarto secreto, que é uma forma de desenvolver a nossa intimidade com Deus, as nossas peculiaridades com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E também aproveitar e saudar os irmãos que estão assistindo a série de mensagens, quem está assistindo pela internet, pessoas que nos visitam, sejam bem-vindas também, fiquem à vontade. E o nosso desejo e nossa oração é que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações, fale ao seu coração, assim como falou com o meu, que venha trazer instrumentos e palavras para o nosso coração, para a nossa vida, que são ferramentas espirituais. Amém? Antes da gente iniciar, eu peço a oração, por gentileza, do nosso pastor Afrânio. Te bendizemos, eterno Deus, tu que estás aqui a nos dirigires com teu amor, com a tua maravilhosa e poderosa mão estendida para o teu povo, para confirmares aqui tudo quanto será confirmado nos céus. Obrigado, Pai Santo, pelos 5 minutos de oração. Obrigado, Pai, pela tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora pela palavra que já colocaste no coração do teu servo, o ministro Yuri Oliveira, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E assim queremos abrir o nosso coração e internalizar essa palavra que nos será ministrada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nesse mês de dezembro, a Jucad trouxe essa proposta que o Senhor moveu o coração dos líderes, dos jovens, para falarmos sobre a revolução interior. E é muito importante a gente falar sobre isso também. Muita coisa tem acontecido nessa geração e um dos problemas que essa geração enfrenta ou está enfrentando e ainda vai enfrentar é que uma das grandes preocupações dela é justamente com a imagem. É uma geração que se preocupa muito com a imagem, se preocupa muito com a aparência. É uma geração, que é essa geração que nós estamos vivendo, que se preocupa muito de como a sociedade enxerga, se preocupa muito como a sociedade define, em que grupo as pessoas estão inseridas, ou em que grupo os jovens estão inseridos. É uma geração que se preocupa demais com as implicações exteriores que vai causar qualquer uma das ações dela. É uma sociedade que empurra os jovens, os adolescentes e muitos adultos para um viés do meio, né, que é onde está a maioria. É uma sociedade, é uma geração que ela vai empurrando as pessoas que pensam de forma diferente, ela vai colocando contra a parede quem tiver qualquer tipo de argumento contrário, para colocar em uma situação de mediocridade, que é aquela zona cinzenta, aquela zona em que está todo mundo falando e pensando a mesma coisa de uma forma negativa, né? De uma forma que não leva à produtividade. Então, a nossa geração tem que ter muito cuidado com isso, porque já que é uma geração que se preocupa com a aparência, já que é uma geração que se preocupa com o que os outros estão falando, se preocupa demais com o que a sociedade está definindo, em que grupos estão sendo colocados, já que é uma sociedade que tem esse cuidado, essa preocupação, a gente tem que saber quais são as nossas motivações, o que está dentro da gente, para a gente não virar um simples boneco, uma marionete de tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, é claro para todos nós, e tenho certeza que a igreja concorda, que existe um cuidado latente com as aparências na nossa geração. É um cuidado que, quando a gente analisa de forma isolada, ele pode até ser positivo em alguns pontos. A pessoa cuidar da aparência, cuidar do seu corpo, fazer exercícios físicos, a pessoa que se preocupa com isso é bom. Não é disso que eu estou falando. A grande preocupação que envolve o reino espiritual é o cuidado demasiado. E quando eu falo aparência, eu não estou falando só de aparência física. Eu estou falando do que as pessoas querem parecer ser. O problema que nasce é o quê? As pessoas que se preocupam tanto com a aparência e esquecem totalmente da essência. Se preocupa tanto em parecer que esquece de ser. E esse é um grande dilema que nós vamos enfrentar até o final dos tempos, porque é uma dificuldade gigante. No mundo de aparências,
a pessoa ser de verdade. E é isso que o Senhor valoriza em nossos corações e valoriza na minha vida e na sua vida, aqueles que são os verdadeiros adoradores. A palavra de Deus diz que esses é quem o Pai busca. E aí, tempos atrás, Jesus, ele já alertou para a gente em 3 trechos que eu queria que a igreja abrisse junto comigo. O primeiro deles é em Mateus 23. A gente vai ler do 27 ao 28. Mateus 23, de 27 ao 28. A palavra de Deus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Em outro momento, Lucas 16,15, o Senhor Jesus também fala: vocês são os que se justificam a si mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que é exaltado entre os homens é detestável diante de Deus. Isso é na NVI, nessa versão, nova versão internacional. Mateus 6, de 1 a 4 também fala: cuidado para não praticar suas boas obras diante de outros, para ser visto por eles. Então, esses 3 trechos, esses 3 recortes do Evangelho, trazem basicamente alguns problemas que essa geração está enfrentando e a gente está passando junto com toda essa geração. São 3 pontos de debilidade da nossa geração. São 3 pontos de fraqueza que deixam muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres expostos e com perigo do pecado. Um primeiro que a gente leu, que nós lemos juntos, Mateus 23, de 27 a 28, é o perigo que gera uma dúvida de caráter, que é a da falsa aparência. Quando ele fala dos fariseus, eles tinham todo um contexto de se apresentar de uma forma muito reluzente, de se apresentar de uma forma muito bonita, com boas palavras em sua boca, com boas vestimentas, sentando nos melhores lugares, se apresentando da melhor forma. Eles tinham todo um contexto de apresentação que parecia que ali existia algo de muito belo, de muito pomposo, algo de muito valor para a sociedade à época. Mas o que Jesus chama eles? De sepulcro caiado. Ou seja, é aquela pintura por fora que deixa muito belo, mas por dentro ele continua sendo um sepulcro. Ele continua sendo um lugar para guardar ossos. Ele continua sendo um lugar que não era considerado puro. E assim, muito se vê na nossa sociedade, em que aparentemente é muito belo, muito bonito, muito pomposo, muito vistoso, fala muito bem, se comporta muito bem, ele é bem apresentável, ele se coloca da melhor forma possível, mas por dentro de suas intenções, continua sendo podre, continua sendo cheio de pecado, continua distante de Deus. E o que Jesus traz à tona naquele momento é que não adianta ser algo tão belo por fora, se por dentro está corrompido. Se nós, dentro de uma escolha, óbvio que quem puder ser bonito e bom por dentro, melhor ainda, né? É o combo da perfeição de Deus, você ser bonito por dentro e bonito por fora. Mas se você tiver que escolher entre ser bonito por dentro ou bonito por fora, seja belo por dentro, seja transformado por Deus, porque é isso que vai salvar. A nossa aparência não vai salvar nenhum de nós. E esse é o cuidado que a igreja tem que ter. A igreja não tem que tentar parecer ser, a igreja tem que ser. Nós não temos que nos esforçar para parecer alguma coisa, não, pelo amor de Deus. É óbvio que, aí todo mundo aqui é maduro também, né? Nós temos que dar bom testemunho onde quer que nós estejamos. Nós temos que ser espelho da glória de Deus onde quer que nós estejamos. Mas, se o seu esforço está somente em parecer ser, se você coloca muita energia em parecer ser, o seu esforço está sendo canalizado no lugar errado. O seu esforço tem que ser cada vez mais de ser transformado pela palavra de Deus. O nosso esforço tem que ser de ser moldado pelo Senhor, porque a aparência ela vai vir em consequência. O segundo ponto, ele fala de uma debilidade
que é a necessidade de aprovação. O trecho que a gente leu fala que aqueles que se justificam a si mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o coração. Então existe uma necessidade na nossa geração de ser aprovado, de ser aceito, de ser incluído. E aí qual é o ponto? Muitos fracos, muitos que não têm certeza e convicção, por isso que em Pedro, a palavra vai se completando, né? Pedro fala que nós temos que ter de prontidão, quando alguém perguntar qual é a razão da nossa fé, nós temos que estar preparados para dar motivo de qual é a razão da nossa fé. Mas o que acontece? Em nosso contexto, naquilo que nós estamos falando dessa geração, tem muitas pessoas que negociam princípios e valores para serem aceitos, para serem incluídos em um grupo. Imagina um jovem aqui da igreja que quer ser aceito por um grupo porque ele está interessado numa amiguinha, numa coleguinha. E aí ele começa a ser moldado para ser aceito naquele grupo. E aí começa a falar de mentira, começa a falar de coisas erradas, e aí para ele ser aceito ele começa a falar também, ele começa a se comportar também. E assim, pessoal, nasceram os emos. Lembra do grupo de emos e góticos? Era um grupo de jovens que começaram a andar com um padrão de roupa, ouviam um padrão de música, tinham um padrão de comportamento, e para ser aceito todo mundo teria que parecer triste, né? Todo mundo teria que parecer ali mal, deprimido, alguma coisa do gênero, era um padrão. E tinham pessoas que de repente eram alegres e felizes e falaram assim, não, peraí, eu estou muito alegre para ser emo, eu vou ficar mais triste aqui para me incluir nesse grupo, e assim vai. Eu lembro que na minha infância, até comentei com a Thalita essa semana, a minha mãe trabalhou num lugar que chamava Importadoras Americanas, é bem antigo, quem é de Moraes, não sei se vocês lembram disso, quem estava aqui há mais tempo, que era da família da minha mãe, né? E eles traziam umas roupas de fora naquela época. E eu também, para me incluir, aí era assim, você não escolhia muita coisa, tá? Tipo, tamanho, cor, nada, era o que tinha, ela trazia, dava pra gente. E eu usava umas coisas assim tão ridículas, mas era porque era da moda, né, da época. Eu queria usar uma jaquetinha da Adidas, um negocinho do time. Era horrível, eu vejo as fotos assim, meu Deus, como é que a senhora deixou eu usar? Ela falou, meu filho, você insistia tanto para usar isso. Mas era porque meus colegas tinham, e eu queria ter aquele negócio parecido, e não importava se era bonito ou feio, ou se estava grande ou pequeno. Eu queria parecer. E esse é um cuidado para ser aceito. Então, muitas jovens, quantas mulheres a gente vê negociando seus princípios para serem aceitas pelo namorado, pelo noivo ou pelo marido, negando a sua fé muitas vezes, negando a si mesmo. E esse é um cuidado que a gente tem. O outro trecho que a gente leu, que é Mateus 6, cuidado para não praticar suas boas obras diante dos outros para ser visto por eles, é uma terceira debilidade que a gente está vendo muito mais latente nos últimos anos, é que é a maquinação do bem. Existe a maquinação do mal, quando a pessoa se prepara para fazer o mal. E também tem a maquinação do bem, que é aquela pessoa que se estrutura, se organiza e maquina para fazer o quê? O bem. E aí, o bem por bem, sempre a gente tem que fazer, né? Isso está inerente à nossa capacidade e à nossa estrutura de sermos cristãos. Mas, quando alguém faz o bem para mostrar que está fazendo bem, ele está maquinando aquele bem. Ele não está fazendo bem por si, ele está fazendo o bem para mostrar. E esse é uma das características que a gente está vendo nos últimos anos, de uma forma muito expoente. Muitas pessoas querendo mostrar que estão fazendo o bem. E esse é um outro ponto que Jesus fala. Cuidado para não praticar suas boas obras diante dos outros para ser visto por eles. Quem faz o bem, quem tem a essência do Senhor no seu coração, ele não se preocupa se ele vai ser visto ou não. Porque o que mais importa é que o Senhor saiba do nosso coração, das nossas atitudes, da nossa generosidade, da nossa bondade de tudo aquilo que nós fazemos. Se um homem vai ver ou se ele não vai ver, se vai ser filmado, se vai não sei o quê, isso pouco importa. Porque o importante é a gente agradar o coração de Deus. Então, esses três problemas que a sociedade está enfrentando agora merecem uma atenção da nossa parte e um cuidado também, porque se nós estamos falando nesse mês de uma revolução interior, nós temos que ter extremo cuidado com aquilo que está dentro de nós. Nós temos que ter extremo cuidado com aquilo que sai das nossas vidas, com aquilo que está vindo do nosso coração. Uma revolução interior vai nos afastar totalmente desses riscos e desses comportamentos
que são pecaminosos e que nos afastam da presença de Deus e que fazem mal, inclusive, para o nosso irmão. Então é um cuidado que a gente tem que ter, e Jesus reforça esse ponto em Mateus 6:21. Ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Na contramão de tudo aquilo que a gente falou, Jesus, ele explana que o coração e o tesouro, eles andam juntos. Porque onde estiver um, ali estará o outro. Então, independente da aparência que eu der, independente da aparência que eu tiver, o meu coração estará junto com o meu tesouro. E o meu tesouro estará junto com o meu coração. Um vai explicar o outro. Um vai falar sobre o outro. Então, se quisermos ter um coração de um homem e de uma mulher de Deus, um bom caminho para termos essa característica é investigar onde nós estamos colocando e investindo tempo, dedicação, afeto, carinho, vontade e contentamento. Porque quanto mais o nosso interior estiver alinhado com a vontade de Deus, mais próximo nós estaremos de responder em onde a gente está o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa vontade, o nosso contentamento próximo da vontade de Deus. Então é um cuidado que a gente tem que ter com o nosso interior para que ele não seja transfigurado. E ali, lembrando do tempo de Jesus, tinham os escribas e fariseus que a gente acabou de falar como exemplo, e um dos comportamentos que eles tinham era o cuidado extremado de se apresentar bem. Por exemplo, quando eles iam orar, eles oravam em praça pública, eles falavam palavras muito bonitas, muito belas, e enfim, etc, etc, etc. E o que Jesus ensina quando fores orar? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. A contramão daquilo que Jesus estava ensinando, o que ele estava trazendo de conceito para nossas vidas é uma lição. No momento de oração, por exemplo, o que é mais importante? Que os outros vejam que você está orando ou que você se concentre para fazer uma oração pura, genuína e honesta? O que é mais importante? Que todo mundo saiba que você ora muito bem, que você ora por muito tempo, que você é um exímio orador. Isso é importante? Ou o que é mais importante? Você ter a consciência. É você ter um relacionamento íntimo com Deus, mesmo que ninguém veja. E um grande teste social que existe para a gente pensar e julgar os nossos pensamentos, atitudes, você faria X, Y, Z coisas, mesmo se ninguém nunca soubesse disso? Se só fosse você e Deus, você faria do mesmo jeito? Você faria da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor? Isso é um teste para a gente saber onde está o nosso coração. É mais importante que os homens validem o seu comportamento, independente da sua motivação, ou que você tenha um coração em paz com Deus? Eu tenho certeza que a igreja entende isso e ela quer ter paz com Deus. Ela quer ter o relacionamento com Deus. E é isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente tem que alimentar o nosso coração e o nosso espírito. A Bíblia registra para a gente, e ela vai elucidar muita coisa, é um caso bem emblemático de como uma revolução interior pode mudar o curso e a história de uma pessoa. A gente lembra de Nicodemos, lá em João 3, quem quiser ler depois, pode ler o capítulo de João, capítulo 3 de João, que fala de Nicodemos. Uma história bem famosa, né? Nicodemos, quem era? Era um fariseu bem famoso. A Bíblia registra que ele era reconhecido como um dos principais judeus. Era um homem experiente, era um homem validado pela sociedade, era um homem de autoridade, era um homem que tinha a capacidade de entrar nos lugares que ele queria. Ele era um homem bem aceito, bem visto. Ele era um homem que as pessoas admiravam dele, que as pessoas gostavam dele. Ele era ouvido, ele tinha voz. Ele era um homem que as pessoas gostavam de ver na sociedade. Então, Nicodemos era alguém que a sociedade via como alguém muito bom.
certo? À época, ele era o principal dos judeus. E aí, ele numa certa noite, e aí tem detalhe em toda essa história, né? Ele vai à noite. Ele vai à noite porque pouca exposição, ele não queria ser provavelmente visto por muita gente. Indo ali, ele era um homem que as pessoas recorriam para tirar dúvidas. E ele estava indo tirar dúvidas com Jesus. E ali, ele procura Jesus, movido, com certeza, pela uma convicção de saber que algo diferente estava acontecendo dentro do contexto. A Bíblia explica isso, que ele fala para Jesus que era impossível tudo acontecer, tudo aquilo que estava acontecendo acontecer, sem que tivesse Deus no meio. Então, movido por essa convicção, ele chega e vai procurar Jesus para tirar dúvidas. Ele vai perguntar de Jesus: e aí, Jesus, o que está acontecendo? O que de fato é o plano? Qual é o sentimento? Quais são os próximos passos? O que vai acontecer depois? Ele vai ali instigar e saber um pouco mais de Jesus, o que estava acontecendo. E a resposta de Jesus é muito importante para a gente. A resposta de Jesus tem um ensinamento valioso e profundo para todos nós. Jesus responde para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe, porém, Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E Jesus respondeu para ele: em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E ali, olha a confusão na cabeça de Nicodemos. Ele, teoricamente, era um dos homens que sabia muito. Muito. Ele era o principal dos judeus. Um fariseu conhecido e famoso, estudioso da palavra. E quando ele vai falar com Jesus, Jesus fala para ele: irmão, só nascendo de novo. É um choque, né? É como se Jesus chegasse e falasse: cara, Anderson, não vou dar exemplo de ninguém que não é um exemplo legal, não, velho. Zezinho, que bom que tu sabe tudo da Bíblia, cara. Que bom que tu sabe louvar. Que bom que tu sabe ler. Que bom que tu decorou de Gênesis a Apocalipse. Que bom que tu sabe todos os mandamentos. Que bacana. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você não nascer de novo, não te adianta nada. Então, Nicodemos, parabéns pelo teu currículo. Currículo maravilhoso. Se eu estivesse contratando alguém aqui para ser administrador, provavelmente eu analisaria o seu currículo. Você é um cara muito inteligente, muito capacitado. Parabéns. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão: o teu currículo não entra no céu. Você tem que nascer de novo. E ali, Nicodemos ficou tão confuso que ele fez uma das perguntas que uma criança faria para Jesus. Uma criança com inocência, falou assim: e tem como nascer de novo? Pelo amor de Deus, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu já velho, olha o tamanho que eu estou, o tamanho da minha barba, o tamanho da minha barriga aqui, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus é muito inteligente, e assim, eu acho o humor de Jesus muito bom, né? É um humor gostoso, é um humor santo. Ele fala assim: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ué, o teu currículo está dizendo aqui que tu é o cara, e tu não compreendes estas coisas? E para nossas vidas é a mesma coisa. A gente muitas vezes luta contra isso, e o Senhor está sendo claro, está sendo específico com todos nós. Importa é que nós nasçamos de novo. Essa é a revolução interior que o Senhor propõe para nossas vidas, nascer de novo. E a gente tem que entender, como Paulo fala, eu considero como perca. A gente não pode achar que nascer de novo é atraso de vida. A gente não pode achar que nascer de novo vai prejudicar a nossa vida. Pelo contrário, quando nós nascemos de novo, aí é que nós temos vida. Como Paulo falou, eu considero como perca. Tudo que eu vivi, tudo que eu experienciei, tudo que eu aprendi, eu considero como perca por amor de Cristo. Eu considero como perca porque eu sei que agora eu vou começar a viver de fato e de verdade. Então, quanto mais tempo você demora para nascer de novo, você só está perdendo a nova vida que Deus tem para você e para mim. Então, quando Jesus falou para ele reconfigurou todo o sistema de crença de Nicodemos. Ele deu um reset na cabeça de Nicodemos ali, cara.
estou vivendo até agora, então eu vou ter que nascer de novo. Eu já estou velho, eu vou ter que nascer de novo para ter uma vida com Jesus, uma vida correta. E ali, eu imagino que Nicodemos esperasse provavelmente um aconselhamento menos afrontoso, né? Ou algo mais maleável, mais palpável, mais que ele pudesse receber de uma forma um pouco mais tranquila. E foi um reconhecimento duro da realidade dele. Mas Jesus, quando disse para ele, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas, ele responde logo em seguida, em verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Então, Nicodemos, quando foi falar com Jesus, ele queria saber aquele algo a mais. Ele queria saber quais seriam os próximos passos. Ele queria saber qual era o destino da alma. Queria saber quais eram os próximos acontecimentos. E Jesus foi categórico ao falar com ele. Fala, cara, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, vocês estão vendo, vocês estão testemunhando, vocês estão ouvindo falar de tudo aquilo que o reino de Deus está fazendo nesse momento. E mesmo assim, falando das coisas terrenas, daquilo que está acontecendo no nosso plano, vocês não creem? Imagina das coisas celestiais, imagina das coisas maiores, imagina das coisas por vir. Então, se vocês não creem naquilo que vocês estão vendo e ouvindo e sabendo, não importa para você ouvir daquilo que é espiritual, daquilo que é para além. Então, de tudo o que os discípulos e o próprio Senhor testemunhavam à época, os fariseus não aceitavam. Eles não reconheciam. Eles lutavam contra aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Então, que objeção mais Jesus teria em explicar mais coisas? Vocês estão vendo e ouvindo, por que eu tenho que explicar o que vocês estão vendo e ouvindo, se está sendo claro que a manifestação da glória de Deus está acontecendo na geração de vocês, aqui na presença de vocês? E ali, ele continua. Que Nicodemos precisaria entender aquela dinâmica para poder nascer de novo. Então, esse ponto que tratamos, o interessante da resposta de Jesus, em outras palavras, Jesus afirma para Nicodemos que se o interior dele não tivesse reconfigurado, de nada adiantaria. Se o interior dele não tivesse nascido de novo, as informações exteriores, elas não vão mudar. E assim serve para nossas vidas. Porque como Nicodemos, a gente está falando de um homem extremamente inteligente, tá? A gente não pode desclassificar ou jogar ele para o lado e falar, cara, que bobão que era. Não era. Era um homem capacitado, doutrinado, inteligente. Mas olha só que interessante, tudo isso é mesmo que nada, ao mesmo tempo. Por quê? Se o interior não estiver reconfigurado, as informações externas não vão fazer influência. Serve para nossas vidas? Com toda certeza. Se o nosso interior não estiver alinhado com o interesse do céu, se o nosso interior não estiver associado com a vontade de Deus, tudo o que acontecer ao nosso redor não vai influenciar em nada. Quer ver um exemplo prático? Às vezes a pessoa quer um sinal de Deus, né? Muito comum isso. Quero um sinal, quero um sinal, quero um sinal. Só que o interior dessa pessoa não está alinhado com a vontade de Deus. Aí ela vem para o culto, que nem esse, um sábado, um domingo, uma segunda, uma quarta, uma sexta. E eu vi uma palavra dessa de 30, 40 minutos. E o Senhor fala com ela sobre princípios. Fala com ela sobre a palavra, sobre obediência, sobre transformar o interior, sobre como ela deve tratar os seus irmãos, o que ela deve procurar fazer, o que ela deve deixar de fazer. A palavra de Deus vai dando várias instruções e várias recomendações para nossas vidas. E aí, essa pessoa não foi ali, de alguma forma, ela sentiu que não entendeu aquela palavra. E ela sai daqui, sai do culto, sai de uma igreja, sai de qualquer lugar. E ela tira a conclusão de que Deus não está falando com ela. E fica com essa impressão, né? Poxa, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. E o contrário, que é uma pessoa que está transformada por dentro, que o seu interior está alinhado com o céu, que o seu interior está alinhado com a vontade de Deus.
ela vive, ela ferve no espírito, ela tem o coração quebrantado, ela tem o espírito contrito, ela vem para a igreja e ela recebe a palavra. E independente do que seja, ela fala assim: essa palavra foi para a minha vida, esse louvor falou comigo, essa palavra, ela trouxe mais entendimento para o meu coração, essa palavra, esse versículo, esse texto, o que o Yuri leu, o que o pastor leu, o que a pastora trouxe aqui, eles trouxeram para mim ali um versículo que falou no meu coração e me abençoou durante uma semana, ele me abençoou durante uma manhã, durante o dia. É assim que o interior recebe a informação quando ele está transformado. O contrário que a gente falou também é verdadeiro. Se o seu interior estiver bloqueado, fechado, se o seu interior estiver precisando de uma transformação, todo o esforço que tiver externo, ele não vai influenciar. E não adianta. Não vai na porrada. A gente fala assim: tu quer aceitar Jesus? Não é na porrada, né? O interior tem que estar alinhado. E aí, muita coisa boa estava acontecendo diante dos olhos daqueles homens. Assim como eu tenho certeza que muita coisa boa está acontecendo diante dos nossos olhos. A nossa vida é cercada de milagres, de pequenas coisas boas e de pequenos e grandes feitos em todos os dias. Mas o nosso coração precisa estar, a nossa mente precisa estar aberta. Aquelas pessoas que estavam com a mente fechada, cauterizada, bloqueada para o agir de Deus, elas não puderam viver o que Jesus estava vivendo e pregando naquele momento. E a gente tem que ter a mente aberta para a vontade de Deus, o coração aberto para a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado, ele não é desprezado por Deus. Um coração contrito é um coração quebrantado, é um coração aberto, é um coração que se deixa ser moldado, é um coração humilde. Esse coração, ele não é desprezado por Deus. Pelo contrário daquele coração soberbo, arrogante, que acha que já sabe tudo ou que não precisa de nada. Esse coração não agrada. E o contrário é verdadeiro, o coração contrito, que é o meu e o teu coração, o nosso coração. O coração que é quebrantado, o coração que quer ajuda, o coração que quer ser transformado, o coração que quer ser ajudado, o coração que quer ser moldado. Esse coração é o coração que Deus ama trabalhar. É o coração que Deus quer trabalhar. É o coração meu e o teu que Ele gosta e tem prazer nisso, de trabalhar aqueles que são moldáveis. Então, para Nicodemos e para todos nós é fundamental ter um coração aberto para a transformação. Que nós sejamos como um vaso. A gente não canta essa música, ou é parecido com isso, né? Um vaso na mão do oleiro. O que é um vaso na mão? Um vaso, irmão, ele está ali disponível para ser trabalhado na mão do oleiro. Se ele ficar rígido demais, não dá para trabalhar. Aí o que acontece? Tem que quebrar. E ele volta à matéria. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Essa obra de transformação, ela é uma obra do Espírito. Porque deles, a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então essa obra que o Espírito faz, que pega os pobres de espírito, os pobres nas circunstâncias espirituais, abertos a serem transformados, deles é o reino dos céus. É de vocês o reino dos céus. Dessas pessoas que são pobres de espírito, aquelas pessoas que sabem que precisam de mais, que precisam do Senhor. E a revolução interior começa justamente quando nós entendemos essa posição, quando nós entendemos que nós precisamos do Senhor, quando nós entendemos que nós precisamos ser moldados, quando eu entendo que eu preciso ser transformado, eu preciso que o meu coração, que o meu interior seja transformado dia a dia. E isso é igual a unha, é igual cortar a unha. Você corta a unha aqui, passa 2, 3 dias, dependendo do corpo, né? Tem gente que demora um pouco mais, mas ali uma semana você tem que cortar de novo. Assim, o nosso interior ele precisa ser moldado, renovado constantemente. E qual é a grande bênção disso? É que as misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias. É que dependendo do Senhor, o teu interior, ele é renovado todos os dias. Se você estiver disposto, estiver com o coração aberto, ele vai te renovar todos os dias. Ele vai te ajudar, ele vai trabalhar o teu coração para ser melhorado a cada dia. Então, esse é o ponto de partida. E todos os outros pontos, eles envolvem constância e consistência. Porque quando um coração é regenerado, quando um coração é transformado, quando nós nascemos de novo, aí começa a nossa vida, que foi a vida que nós começamos com o Senhor. Depois disso, todos os outros passos
são constância e consistência. Constância na prática da palavra, constância nas disciplinas espirituais, consistência porque você não pode ser um dia de Deus, outro dia do diabo, um dia de Deus, outro dia do diabo, um dia de Deus, outro dia do diabo, porque nesse vai e vem, uma hora a corda vai arrebentar para o seu lado, para o nosso lado, né? Não é para Deus não, é para o nosso lado. Então é um cuidado que a gente tem que ter, e isso muda toda a dinâmica de como nós lidamos com a nossa vida espiritual. Se você entender isso, de que você é pobre e necessitado, se você entender de que você é carente, de que você precisa, você vai acordar todo dia com fome e sede da vontade de Deus. Fome e sede da presença de Deus. Porque se você entende que já sabe muito, irmão, no outro dia você vai acordar, você vai falar, eu não preciso orar porque eu já sei muito. Se você acha que já sabe que não precisa de nada, no outro dia você não vai ler a palavra porque você acha que já sabe tudo da palavra. E você não vai acreditar que não precisa da palavra. Se você acha que não precisa ter comunhão com seus irmãos, se você acha que você é autossuficiente, autodidata, você é uma estrela gigante, grande, no meio de meros mortais, você não vai ter prazer na comunhão com seus irmãos. Se você acha que você é muito importante, entenda que todos nós somos muito importantes. Deus não morreu por A. Ele morreu por A, mais B, mais C, mais D. Ao mesmo tempo que a gente olha e sabe o quão especial nós somos para Deus, em que sentido? Que Ele morreu pela minha vida e pela sua vida. Ao mesmo tempo, você não é a última bolacha do pacote. Que você tem irmãos que precisam da sua presença, da sua ajuda também. E que você também é pobre, necessitado e precisa da ajuda de Deus todos os dias, porque a vida é como um sopro. Às vezes a gente acha que está tão bem, e esse é o perigo de todos nós. Todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes a gente acha que está tão bem, que não precisa da palavra, que não precisa mais de nada, que não precisa de mais ninguém. Eu sou o cara, eu sou o bonzão, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá. Aí começa a inventar as histórias. Você lembra daqueles caras que tinham muito dinheiro, se colocaram dentro de um submarino e foram, vamos lá no fundo do mar, vamos descobrir o que tem no fundo do mar. E descobriram e não deram para voltar para contar para ninguém, infelizmente. Muita gente se quebra nisso. E eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos completamente dependentes dEle. Que todos os dias nós sejamos completamente dependentes dEle. O pão que Ele nos dá, quando Ele fala sobre os animais, as aves do céu, é o exemplo perfeito para mim e para você. Elas não se preocupam com o dia de amanhã, com a comida de amanhã, porque elas têm a certeza, a convicção de que Deus irá suprir. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos completamente dependentes dEle. Menos nós e mais Ele. E aí, faz parte da revolução interior compreender o mover de Deus em nossas vidas. Sabendo que Ele é, primeiro, a gente precisa relembrar, Deus é inesgotável. Inesgotável. Então, se você sabe bem, você pode saber muito mais. Você pode crescer muito mais. Se você já é íntimo, você pode ser muito mais, porque Ele é inesgotável. Ele não se acaba. Ele é extremamente poderoso. Então, você pode consumir cada vez mais dessa fonte viva que é o Senhor. E para a gente fechar, tudo que é construído no secreto, quando a gente fala da presença de Deus, te sustenta na frente dos homens. Tudo que você constrói no secreto é sustentação na frente dos homens. Aquele que constrói de uma forma para aparecer, muitas vezes ele não vai ter cuidado com detalhes. E o tempo vai julgar cada um. O tempo vai acontecer e a gente vai vendo quem é quem. Não é verdade? O tempo vai passando. Opa, peraí. E aí, tem um trecho que exemplifica isso para a gente, Mateus 7, de 24 a 27, texto bem conhecido da igreja. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu e você temos esse compromisso com o Senhor. E temos acesso a isso. Construa a sua vida na rocha. Edifique a sua casa, edifique a sua vida, edifique a sua família na rocha. É no secreto. Quando a gente vai edificar sobre a rocha, está ali o nosso engenheiro Anderson, é trabalho. Areia é fofo, né? Você cava rápido, opa, para ficar bonito ali, rapidinho. Sobre a rocha, com certeza vai dar mais trabalho. E aí, a gente tem que pensar, o que eu quero é para amanhã ou é para a vida eterna? Se você quiser para amanhã, irmão, não vou falar isso não, vai que alguém vai mesmo, né? Mas é muito fácil e muito simples. O mundo está de portas abertas, escancaradas, para você se acabar, para você acabar com a sua vida. Agora, se você quer a eternidade, se você quer ter um relacionamento profundo e eterno com Deus, a época de construir é agora. A hora de construir é agora. Então, nós estamos colocando todos os dias um tijolinho. Um tijolinho aqui, um tijolinho ali, a gente está construindo o nosso alicerce espiritual junto com o Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que essa revolução interior, essa renovação do nosso interior, seja dia a dia, seja todos os dias da nossa vida. Que nós venhamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que nós venhamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, não para parecer para ninguém, porque isso não é o que vai salvar a minha vida e a sua vida, mas porque nós temos prazer na vontade de Deus. E é esse o sentimento que a gente tem que vir, inclusive, para o culto. Eu venho para a igreja para quê? Para o pastor me ver? Para alguém me ver, que ele vai estar ali com a listinha de presença depois da igreja. Opa, ali, tal, fulano veio. Irmão, vamos lá, ninguém é criança aqui não. Se você vier, eu tenho certeza que a igreja se alegra muito com os irmãos que vêm. Tá? Não é disso que eu estou falando. Mas se você não vier, vai ter o culto do mesmo jeito, tá? Vai ter o louvor, vai ter a palavra. Quem perde aquela porção da palavra é você. E assim é na nossa vida no íntimo. Se você orar ou não orar, Deus continua sendo Deus. Ele vai dormir e acordar Deus. Não, ele não dorme, né? Mas ele vai continuar sendo Deus no outro dia. E você? É isso que a gente tem que ter na nossa mente. É a gente que precisa de Deus. Deus se alegra demais com o filho que precisa dele. Eu tenho certeza que aqui tem vários filhos que precisam de Deus. Amém? O Ministério de Louvor pode subir. Que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez através do louvor. Que tenhamos essa convicção, Pai, em nosso coração, de que nós somos dependentes de Ti. E nós queremos ser cada vez mais dependentes de Ti. Nós não temos nada de bom dentro de nós se não for a Tua presença. Que nós tenhamos essa clareza no coração e no espírito, de que nós precisamos cada vez mais do Teu amor. Nós precisamos da Tua graça. Nós queremos ser renovados, nós queremos ser trabalhados, nós queremos ser moldados na Tua presença, na Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja